Quem está feliz com Jesus, diga amém. Deus é muito bom. Fala para o seu irmão, Deus é bom. Irmão, eu sempre repito isso, sabe por quê? Porque o diabo não gosta. E se ele não gosta, Deus gosta. Deus sempre gosta que a gente olhe para Ele e veja Ele como Ele é. E Ele é um Deus bom. Sempre Deus é bom. Diga comigo, Deus é sempre bom. Deus não muda de humor. Ele não muda de personalidade. Ele não muda as atitudes. Ele é o mesmo para sempre. Amém? Se é uma pessoa confiável, se chama Deus. Ele não muda, Ele é o mesmo, Ele é bom, fiel, cuidadoso, Ele é incrível. Enquanto nós estávamos cantando no finalzinho aqui dessa canção, que falava como um trovão poderoso, como um trovão, e aí eu tive ali assim, veio na minha mente uma imagem, e eu gosto muito dessa imagem, porque eu gosto muito de trovão. E eu gosto muito de ver os relâmpagos. Amo de paixão. E quando eu vejo o trovão e os relâmpagos, eu vejo o poder de Deus. Você sentiu o poder de Deus? Só que quando fomos um dia desse, eu senti foi medo. A gente estava jantando na casa de Edinaldo. De repente, deu um trovão. Gente, parecia que estava entrando um raio dentro da casa de Edinaldo. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Aquele medo que veio. Eu disse, Edinaldo, eu amo trovão, mas agora na tua casa, parecia que estava entrando na casa dele. Enquanto eu estava com essa imagem de um trovão e eu via uns relâmpagos, Deus estava colocando no meu coração. Irmãos, olhem, como um trovão impetuoso. Alguém pode impedir um trovão? Alguém pode deter um relâmpago? Tem como fazer isso? Assim é Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Sabia? O diabo pode ficar brabo, mas olha, ele não vai conseguir deter o poder de Deus, amém? Porque quando Deus quer fazer algo, Ele faz e ponto, amém? Vamos aplaudir nosso Deus, porque Ele é poderoso, vitorioso. Então, como um trovão, sabe, é o poder de Deus. É incrível a força de um trovão, a força de um relâmpago. Quando um raio cai, a pessoa fica triturada, né? Pretinha, não tem resistência, é pay-buff. Então Deus, ninguém pode deter e impedir o agir dele. Agindo Deus, quem impedirá? Amém? Diga assim comigo, agindo Deus em minha vida, quem impedirá? E eu falei ontem lá em Caruaru e vou falar aqui também. Irmãos, eu e Adriel fomos lá para Brasília e naquele dia, foi um dia de muitas bênçãos, né? E eu ficava perguntando ao Senhor, né? O propósito de eu estar ali, eu sabia que era uma proclamação. Deus tinha chamado, né, a nação para um dia de adoração e para um dia de oração. E naquelas 12 horas e meia que foi lá em Brasília, terminou 9h30 da noite, começou 9 da manhã, não tinha interrupção. Nós tivemos que sair para almoçar lá mesmo, mas não parava o louvor, nem parava a intercessão, nem parava nada. Foram 12 horas e meia ininterruptas. Nós é que tivemos que sair um pouquinho, porque realmente estava tarde. Então assim, e eu fiquei pensando, Deus, o que é que tu quer? O que é que está na tua mente? E quando foi a última ministração, a gente tirou as sandálias dos pés, que na verdade nós estávamos de tênis, né? Estava chovendo. E nós estávamos com o nosso tênis na mão, os sapatos na mão, e nós ali, aquele estádio, né? Eu estava vendo os números lá em Brasília, deu 30 mil pessoas, e lá em São Paulo, no Morumbi, se eu não me engano, deu 70 mil. Foi o estado que teve mais gente, o outro estado deu 50 mil. Mas, estando ali em Brasília, no coração da nação brasileira, intercedendo, abençoando o presidente, que ele chegou lá de repente, né? Foi um momento muito emocionante. E no final, quando nós terminamos, que seguramos sapatos, eu entendi que aquela convocação de Deus era para acordar a nação brasileira. Deus estava dizendo, ei gigante, o Brasil é um gigante, mas um gigante que tem dormido em berço esplêndido. A nação brasileira tem sido uma nação que não tem entendido quem ela é.
E Deus está assim na nação: ei, acorda, você é um gigante, levante-se e haja. Está na hora da nação brasileira sair das quatro paredes e ganharmos o nosso país, né? E ganharmos os quatro cantos do Brasil. Quem concorda com isso? Diga amém. E o Senhor estava dizendo: ei, gigante, saia do seu berço esplêndido. Saia do comodismo, saia da sua preguiça. Ei, você não sabe quem você é. E sabe, irmãos, quando a gente não sabe quem a gente é um gigante adormecido. Apesar de sermos gigantes, quando a gente não sabe quem a gente é, não vale de nada. Não serve para nada. Fica um gigante adormecido. Mas sabe, chegou a hora de você buscar entender em Deus quem você é e fazer a sua parte nessa convocação de Deus para o nosso Brasil. Cada um aqui que está nessa manhã sentadinho aqui nessa cadeira tem um chamado de Deus. Está na hora de você sair do berço esplêndido. Está na hora de você acordar. Dá uma sacudida no seu irmão, diga: acorde, meu irmão. É a hora de acordar. Saia desse sono. E ali, naquele dia, 3 estádios, né, cheios de pessoas, orando e adorando e chorando. E dia 1º de março vai começar o jejum, com toda a nossa nação, jejuando. É uma convocação para a nação. Deus quer acordar o Brasil. E só se acorda um gigante quando, não é, ele percebe: eu sou um gigante. Você já viu? Eu já vi na televisão, em videozinhos, um elefante preso com uma corrente. Lá até nos circos você vê. O elefante só fica preso porque ele não sabe a força que ele tem. Ele não sabe que é um elefante. Ele foi educado de maneira tão carcerada. Na mente daquele elefante, ele não se vê como elefante, porque se ele se visse, ele não estava mais preso com uma corrente. Uma corrente normal, irmãos. Bastava ele fazer assim. Quando a gente não sabe quem a gente é, a gente fica impotente. Não faz diferença. Um gigante adormecido. Está na hora de você. Está na hora de cada um de nós a gente buscar em Deus: o que é que tu queres que eu faça? Deus, qual é a minha identidade? Qual é o meu chamado? O que tu queres que eu coopere no teu reino? O que tu queres que eu faça para o teu reino? Está na hora da gente sair do sono mortal, porque os anos têm passado e somos um gigante. Quando Deus olha para o Brasil é um gigante. Gigante pela própria natureza. Gigante pela própria natureza. Não é um hino nacional à toa, é uma palavra profética para o nosso país. Quem entendeu? Você é um gigante, mas você não sabe quem você é. Então, está lá preso por uma corrente. Está na hora da gente buscar o Senhor, clamar: Senhor, desvenda os meus olhos, quebre as minhas prisões. Deus, eu quero ser usado por Ti. Então, quando foi naquela oração, terminando aquele momento de entregarmos o Senhor, né, a nossa vida para cumprir o ID. Faça discípulos, saia das 4 paredes, entre na faculdade, entre nas escolas, faça a diferença lá no seu trabalho, faça a diferença na sua rua, no seu bairro. Vamos ganhar almas para o Senhor. Só quem ganha almas para o Senhor, só quem faz a diferença é quem sabe quem é, irmãos. Quem sabe quem é. E mais do que isso, eu acho que mesmo se você souber quem você é, se você não tiver uma paixão profunda por Jesus, você não faz da causa dele a sua causa. Nós precisamos fazer da causa de Jesus. Ele morreu por vidas, né? Em 1 João 3, né, está escrito lá, 3,16 para 1 João. Assim como Jesus amou, nisso conhecemos o amor, pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Nisso conhecemos o amor. Ele morreu
E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ele fez a parte dele. Ele deu a vida dele. Agora está na hora de nós darmos a nós. E às vezes o diabo quer que você fique vivendo só nas suas lamúrias. O diabo, ele sabe como prender a gente com corrente. Uma pequena corrente que prende o passado, as dores do passado, uma visão errada. E a gente fica o quê? Abrindo mão de tudo. Não, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Você está fazendo a vontade do diabo. É isso que ele quer mesmo. Um gigante pela própria natureza, que não sabe quem é, preso em uma corrente. E sempre diz, não, não vou fazer. Não, estou com muita dor. Não, eu estou com muita rejeição. Está na hora da gente ser curado pelo Senhor. E está na hora da gente acordar para fazer a vontade do Pai. Mas eu entendo que só uma igreja apaixonada faz diferença. Eu entendo que mesmo que você, saiba quem você é, tem gente que não faz nada. É a paixão que nos move no reino de Deus. Por isso, essa palavra que eu preguei ontem lá em Caruaru, que vou estar pregando agora para você, coloque aí por favor. Voltando ao primeiro amor. Sem o primeiro amor, irmãos, ninguém muda uma história, nem da sua família, nem do seu bairro, nem do seu trabalho. Uma pessoa que não tem paixão ardente por Jesus não faz nada. Sabe o que uma pessoa que não tem paixão por Jesus faz? Viver para ela. Mas quando amamos o Senhor com todo o nosso coração, a causa dele é a minha causa. Quem está entendendo isso? Eu estou disposto a qualquer sacrifício, sem reclamar, sem murmurar. Eu fui dormir altas horas, Deus, eu cheguei tão tarde. Ai, Senhor, estou cansado. Nem tem cansaço, porque a paixão é muito maior. A reclamação é apenas uma demonstração que você perdeu o primeiro amor. Eu nunca vi uma pessoa apaixonada reclamar de cansaço. Nunca. É sempre uma disposição, é uma garra incrível. Quem é apaixonado, todo mundo sabe. E todo mundo sabe quem está frio também. Não tem como esconder, nem paixão, nem frieza. É visível. Gente, é incrível você estar perto de gente que queima de amor. Eu estava dizendo assim, meu Deus, quando nós fomos lá em Santarém, o pastor aí pregava em 7 cultos, claro, era 7 cultos. É muita energia, irmãos. Quando a gente tinha 3 cultos no outro prédio, que era menorzinho, o terceiro eu estava assim, Senhor, meu Deus, eu tenho que botar uma sandália mais baixa, porque meus pés estão aqui, não aguento. É uma energia, uma garra, é um vigor incrível uma pessoa apaixonada. E sabe, irmãos, eu acredito, a convocação de Deus para nos chamar a ler a Bíblia, porque também estamos sendo convocados a ler a Bíblia. O pastor Max vai entregar, próximo domingo, o plano de leitura. A igreja brasileira vai ler a Bíblia. Aleluia! Foi feita uma pesquisa que, daqueles estados todos, 70% dos jovens nunca tinham lido a Bíblia inteira. Nunca. E é uma oportunidade agora de você encher seu coração com as Escrituras, porque não existe avivamento que não tenha um amor profundo pela palavra. Os avivalistas eram homens que amavam a Bíblia. Se você estiver lendo o livro de Esdras e Neemias, você vai ver que lá em Esdras, o homem começou a ler as Escrituras o dia todinho. E começou o choro no meio do povo, arrependimento no meio do povo, quando ouvia a palavra do Senhor. Porque avivamento precisa que a igreja ame as Escrituras. Não existe avivamento sem Bíblia, irmãos. Quer uma mudança na sua vida, gaste tempo com a palavra. Porque a palavra é o poder de Deus para mudar a nossa vida. Amém? Amém, queridos? E quando se fala de avivamento, estamos em uma conferência de avivamento. Não se existe avivamento sem paixão. Não existe avivamento sem fogo queimando dentro de nós, sem lágrimas, paixão e lágrimas. Não existe. E quando o Senhor pensou na igreja dele, coloque aí, esse é o texto que fala sobre o coração de Deus. Quando ele pensa na igreja, ele não vem buscar uma igreja fria. Ele vem buscar uma igreja apaixonada por ele.
Quem quer ser apaixonado pelo Senhor? Então, quando a gente começa a cantar as músicas, Senhor, Tu estás voltando, a igreja cantando, volta, volta, significa também que Deus, Ele está purificando sua igreja, porque Ele está preparando. Ele não vai encontrar uma igreja suja, imunda, descabelada, não. Ele vai encontrar uma igreja pura, sem mancha, sem mácula, uma igreja apaixonada. Então nós temos que analisar o nosso coração, se nós estamos apaixonados, se nós estamos cultivando esse relacionamento de amor, que deve ser até a morte. Esse amor teve um começo quando você entregou a vida a Jesus, mas esse amor precisa ser conservado, queimando todo dia, todo dia. Você deve estar queimando, todo dia você deve ter o seu tempo a sós para queimar, para renovar. O tempo a sós é quando você pega a sua Bíblia e gasta tempo lendo, e você chora, e você adora, e você intercede, e você ora. E naquele tempo a sós, o Espírito Santo vai te renovando. Tem um salmo que diz: enquanto eu meditava, o meu coração ficou incendiado. Se eu não me engano, é o Salmo 39 que fala sobre isso. Ateou-se o fogo dentro de mim. O fogo se levantou enquanto eu meditava. Como é importante gastar tempo meditando na palavra de Deus. Como é tremendo isso. Faz uma diferença incrível. É Salmo 39, 3. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, esbraseou-se. Deus começou a fazer aquela brasa ficar queimando, ateou-se o fogo. Talvez o seu coração tenha algumas cinzas, e quando tem cinza, a brasa não queima, a brasa vai perdendo o fogo. Às vezes situações vêm para tirar de nós aquela paixão, mas cabe a cada um aqui guardar o coração. E como é que se guarda? É todo dia, todo dia. É uma disciplina diária. Tal hora, é meu tempo a sós. Eu vou gastar tempo com a palavra. E você pode ler. Eu morei um tempo em Goiânia, e a igreja que eu fiz parte era a comunidade, e era uma igreja de avivamento. Aquela igreja, ela era incrível. Tinha na época 5 cultos, eram milhares. No dia da ceia, nós ceávamos no estádio da cidade. No estádio da cidade era o culto da comunidade. Era incrível a presença de Deus, a fome, a sede pela presença do Senhor. E eu me lembro, eu estava fazendo instituto bíblico, e o diretor era um americano. E ele, quando eu olhei, o pastor Robert estava lá, sentado no meio-fio. Aí eu disse: pastor, tu está fazendo o quê? Ele fez: eu estou tendo meu tempo a sós, corri tanto hoje. Ele estava com uma Bíblia sentado no meio-fio, no meio da rua. Então você pega a sua Bíblia, e tem Bíblia no celular, tu pode ler o dia todinho. Mas não só é ler, irmãos, obviamente. Tem gente que lê, foi que tu lê, então nem sei mais, olha, tem que olhar de novo. Então é ler e meditar. Então quando a gente lê as escrituras e medita e aprende e é tocado por Deus, o fogo começa a queimar dentro de nós. Então quando aqui em Marcos 12, 30, veio um escriba perguntar a Jesus. Lá em Mateus 22 foi um fariseu. Aqui em Marcos foi um escriba. E ele chegou para Jesus: qual é o grande mandamento? Qual é, a ordem de Deus suprema? E Jesus disse: ame o Senhor teu Deus de todo o seu... Gente, se é de todo o coração que Deus quer ser amado, não é com a metade, é com todo o coração. É um amor que é focado, que não tem outro Deus. Nós temos que ter cuidado dentro de nós. Sabe por que o nosso amor esfria? Porque nós tiramos o nosso coração do Senhor e colocamos outras coisas como prioridade. Então, já não temos mais tempo com Ele, não temos mais prazer. Ai, meu Deus, tem que ler a Bíblia. Pelo amor de Deus, Senhor, vou ler só porque vão me perguntar, eu tenho que ler. Isso já é um sintoma de frieza. Que a paixão, foi perdida.
E nós temos, quando perceber falta de prazer, Deus, renove meu amor. Deus, incendeie o meu coração de novo. E orar, porque Ele quer ser amado de todo o nosso coração. Não é como um pedaço do coração. E Ele diz, é com toda a sua alma. A alma fala de emoções. Deus, Ele quer que a gente tenha paixão. Paixão fala de emoção, fala de empolgação. A paixão fala, né, de você chorar, gritar, rir. É transmitir emoção, irmãos. Quando você chora, quando você levanta as mãos. Meu Deus, quem é apaixonado? Eu nunca vi uma pessoa apaixonada assim. Aleluia. Sim, Deus. O corpo fala. Sim ou não? Impossível esconder paixão. Paixão é incrível. E Ele quer ser também amado de todo o nosso entendimento. Ou seja, você sabe porque você está chorando. Você sabe porque você levanta as mãos. Mãos levantadas significa eu me rendo. Oh Deus, eu não tenho resistências. Faço o que o Senhor quer comigo. Olha aqui minha vida, eu me entrego. É igual um assalto, se renda. A pessoa não levanta a mão, leva um tiro. E se botar a mão em outro lugar, eu já estou pensando que é um revólver. Mas quando a pessoa faz assim, está dizendo assim, estou vulnerável. Eu me entrego. Então, quando no culto você levanta as mãos, significa que você está dizendo, Deus, não tem resistência. Você sabe, você tem que saber o que você faz no culto. Quando a gente se ajoelha, a gente está dizendo, Senhor, eu me dobro. Eu dobro o meu coração. Eu me humilho. Tiro o orgulho dentro de mim. E Ele também quer ser amado de todas as forças. Eu estava até dizendo ontem, irmãos, forças. Às vezes a gente está tão cansado, né? Corre tanto, tá lá. Mas isso agrada. Quando a gente ama com as forças. Quando a gente dá a nossa energia. E eu me lembro que a gente estava lá, eu já testemunhei aqui, 12h30 de chuva. Eu estava dizendo, gente, eu sentava no chão, estava com as pernas muito cansadas. Quando eu olhava, minha capa estava cheia de água, eu fazia assim. Mas eu dizia, Deus, que bom estar aqui, que bom estar aqui, que privilégio, Deus. E aí quando terminou, nós estávamos muito cansados. Aí eu disse, Patrícia, isso aí é um sacrifício vivo, minha filha. Eu e você viemos aqui nos gastar, nos cansar, conscientes. Vale a pena, sabe, vale a pena você se gastar. Paulo disse, eu me gastarei e me deixarei gastar. Ele não ficava murmurando porque estava trabalhando para Deus. Ele tinha prazer, aquele homem é incrível. E eu estava dizendo, Deus, Paulo morreu, mas eu estou aqui. Se o Senhor precisa de uma pessoa que te ama de todo o coração e que quer se gastar, pois conte comigo. Você também faz essa oração? Você também quer se gastar por amor ao Senhor? Você também quer dar o seu melhor? Esse tipo de amor, irmãos, é o que Deus quer de nós até a morte. Mas tem gente que não guarda o coração. Tem gente que vai perdendo o fervor. Eu estava lendo sobre Apolo. Apolo era conhecido como um homem fervoroso de espírito. O que é uma pessoa fervorosa? Gente, uma pessoa fervorosa é incrível. Uma pessoa fervorosa, ela é apaixonada. E Apolo passou lá por Éfeso. E ele era conhecido como um homem fervoroso, inteligentíssimo. Mas não conhecia ainda profundamente as verdades da palavra. Quando ele foi para Corinto, ele encontrou Áquila e Priscila. E eles então foram ensinar sobre o Espírito Santo, para esclarecer. E quando ele entendeu tudo, aí que ele foi usado por Deus mesmo. Então, Deus quer esse amor. É o primeiro amor que é chamado. Uma pessoa que ama a Deus com todo o coração, com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento. Uma pessoa intensa, uma pessoa profunda no conhecimento das Escrituras, que quer conhecer a Deus. Esse é chamado de primeiro amor. Você sabe que o primeiro amor é o amor do novo convertido. Quem se lembra como você amava o Senhor? Quem se lembra? E hoje como está? Hoje como está o primeiro amor no seu coração? Como está você? Está como antes? Porque os anos vão passando, a gente deve amadurecer. Não ter atitudes mais de criança, mas perder o primeiro amor jamais. O amor deve ser amadurecido, mas continuar intenso
profundo e apaixonado. Amadurecer não significa ser frio, racional, crítico, analítico. Uma pessoa assim não ama com o primeiro amor. Tu conhece uma pessoa crítica? Ei, perdeu faz tempo. Porque quem é apaixonado pelo Senhor, porque existe, eu posso observar uma coisa, né? E eu estar cooperando, não com aquela crítica de ver tudo errado, tudo é ruim, nada presta, fulano é assim, eu estou mal. Eu tenho esse olhar, estou mal mesmo, longe de Deus. Sabe por quê? Uma pessoa próxima de Deus, ela olha para as pessoas com o olhar de Deus. Sabia? Ela olha para o irmão e ela vai dizer: ei, querido, não tem essa postura, porque você não é assim. Olha quem você é, filho de Deus. Você sempre fala palavras para construir e não para destruir. E a gente, às vezes, por nos afastar da intimidade, a gente fica muito incrédulo, frio, crítico. E quando a gente fala, é só palavra de destruição. Só falar mal dos outros. Quem fala mal não está cheio do Espírito. Se uma coisa que Deus detesta é quem fala mal dos outros. Essa atitude Deus detesta. Quem fica com conversinha, causando contenda, a sua alma abomina. Diz lá em Provérbios. Eu não sei se é Provérbios 6, né? 7 coisas Deus aborrece, mas 6 coisas Deus aborrece, mas a 7ª, a sua alma abomina. É aquele que causa contenda entre irmãos. Leve e traz. Uma pessoa dessa não está cheia do Espírito Santo. Então nós temos que ter cuidado com o nosso coração, porque significa anos de crente, não significa velhice no amor. Anos de crente é para você se apaixonar mais, porque você está conhecendo mais profundamente quem é o Senhor que você tem crido. Gente, conhecer a Deus revoluciona a nossa vida, sim ou não? É incrível conhecer a Deus. Eu tenho falado para Deus, depois eu preciso que o Senhor me leve mais perto. Eu estou precisando de ter mais experiências com o Senhor. Eu estou precisando. Porque não tem como a gente continuar com as mesmas mazelas, com intimidade com Deus. E Deus quer esse amor. E eu vou falar de uma igreja. Lá em Apocalipse 2, coloque aí. Eu vou falar de uma igreja nessa manhã. Uma igreja fervorosa, uma igreja incrível, mas que não protegeu o coração dela e foi perdendo a paixão ao ponto do Senhor ter que corrigi-la, ao ponto do Senhor mostrar a insatisfação do coração dele. Apocalipse 2, 4, 5. Você vê o Senhor aqui falando para a igreja de Éfeso. E o Senhor, Ele diz: contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Então, quero falar sobre essa igreja. Que igreja foi essa? O Senhor, Ele elogia essa igreja. Ele não começa reclamando com ela, não. Ele elogia algumas atitudes que ela não perdeu com os anos. E o que foi que ela não perdeu com os anos? Olha, ele começa aqui em Apocalipse 2. Ele diz: conheça as tuas obras. Era um povo que trabalhava. Eram irmãos que amavam servir a Deus. Tanto o teu trabalho como a tua perseverança. Que não pode suportar homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achaste mentirosos. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Deus está elogiando, o Senhor está elogiando. Você não me abandonou, não se desviou. Você é uma pessoa que trabalha para mim, tem perseverança, não suporta coisa errada no meio da igreja, é íntegra, você é uma igreja íntegra. Mas o Senhor diz: porém, contra ti eu tenho algo. Abandonaste o teu primeiro amor.
Então o que o Senhor está querendo dizer? Olha, filha, filho, eu não quero apenas o teu trabalho para mim, eu quero o seu coração. Dá-me o seu coração de volta. Tu perdeste a paixão, já não tem mais empolgação para estar comigo. Tu não tem mais aquela devoção que tinhas. E eu quero de volta isso. O prazer que você perdeu, eu quero de volta. Eu não quero apenas você trabalhando para mim. Reconheça o seu serviço, reconheça a sua fidelidade, reconheça que você é íntegra, íntegro, não suporta nada errado, tens perseverança, mas não tens mais paixão. Não tens mais paixão por mim. Abandonaste a mim. Tem pessoas perdidas dentro da igreja. Não estão no mundo desviadas, mas estão perdidas na casa do Senhor. Frias, indiferentes, acomodadas, religiosas. Se acostumaram em ser crentes. Se acostumaram, não é? Ah, vou para a igreja, já sei o que vai ter. Já não tem mais aquele toque que chora com a presença do Senhor. Não tem mais intimidade. Não tem mais relacionamento de ouvi-lo. Perdeu a paixão. E o Senhor disse: você me abandonou. Me deixou de lado. Deus, depois eu oro, estou muito cansada hoje. Você entende. Ele entende, mas ele não gosta. Quem gosta de ser abandonado? Quem gosta de ficar em último lugar quando dá para buscá-lo? O Senhor entende, Deus. E passa uma semana, passa duas, passa um mês. Sequer pegar a Bíblia. Eu não sei como um crente consegue viver assim. Mas tem pessoas que abandonam o Senhor. Abandonam. Conta-se uma historinha de um crente que ele abandonou tanto a paixão pelo Senhor que ele escreveu um recado e botou na parede lá antes de dormir. Ele dizia, né? Ele nem orava mais. A oração dele já estava lá. Ele pegou a oração e ele colou na parede. E ele dizia, Senhor, e dormia. Olha a frieza, olha o nível. Falta de paixão. Não vigiou o coração. Agora eu queria que você abrisse em Atos 19. Olha que capítulo incrível. Falando sobre a igreja de Éfeso. Eu amei quando o Espírito Santo começou a falar comigo esse capítulo aí. Que igreja. Aqui fala que quem primeiro chegou para pregar o evangelho em Éfeso foi Apolo. Lá no versículo 1. E aí, ele foi para Corinto e Paulo chegou, versículo 2. E quando ele chegou lá, ele perguntou a alguns discípulos, tinha alguns rapazes lá, que Apolo evangelizou e ganhou para Jesus. E Paulo perguntou, recebeste porventura o Espírito Santo? No versículo 2, Atos 19, 2, quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhe Paulo, João batizou, realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido, foram então batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos. Olha a imposição de mãos aí. Olha o valor da imposição de mãos. Veio sobre eles o Espírito Santo. Tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Irmãos, 12 rapazes, batizados no Espírito Santo. Estavam sendo ensinados por Paulo. Ó, versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. 3 meses. E visto que algumas pessoas ali eram descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo apartou-se deles, separou então os 12
E diariamente ficava ensinando a esses rapazes numa escola chamada Escola de Tirano. Ao versículo 10. Durou isso por espaço de 2 anos. Fale comigo, 2 anos. 2 anos Paulo se encontrando todos os dias com aqueles rapazes, ensinando-os as verdades da palavra, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Fiquei impressionada. Irmãos, Paulo, por 2 anos se encontrava com os rapazes, ensinava a Bíblia para eles e saíam de casa em casa. Eles aprendiam e praticavam, aprendiam e praticavam, aprendiam e saíam das 4 paredes. Eles cresciam em Deus e saíam de casa em casa e evangelizavam junto com Paulo. 2 anos aconteceu isso. Então, toda a Ásia Menor foi evangelizada em 2 anos. Tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres incríveis, extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lençóis. Aí o versículo 12. E aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os processos de espírito maligno. E eles diziam: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: eu conheço a Jesus e eu sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre aqueles 7 rapazes, subjugando a todos, de tal modo que ele prevaleceu contra eles, que eles saíram desnudos, feridos, fugindo daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos. Diga de todos. Fale comigo bem forte, de todos. Irmãos, na cidade de Éfeso, todo mundo soube. Gente, deixa eu te contar a novidade. Não tinha Instagram na época, mas era de boca em boca. Gente, sabe, os filhos do sumo sacerdote levaram um cacete tão grande daquele endemoniado. E sabe o que aconteceu quando eles souberam? Todo mundo soube desse fato. Olha o que aconteceu. No versículo 17. Veio temor. Fale comigo, temor. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Gente, isso é avivamento. Éfeso experimentou um poderoso avivamento, porque 12 rapazes saíram das 4 paredes e foram com Paulo evangelizar. Foi algo tão extraordinário. Milagres começaram a acontecer e eram espalhados por toda aquela cidade, ao ponto que até os feiticeiros se converteram publicamente. Chegaram com seus livros de magia caríssimos, e eles levaram para o meio da praça e queimaram publicamente. Outros confessavam o seu pecado no meio da rua. Isso é avivamento. Quem pode dizer assim: uau, eu quero experimentar um avivamento assim? Você quer? Uma cidade em chamas. Não precisou de muitas pessoas, precisou de 12, com Paulo 13. Gente apaixonada é diferente. Você ter discípulos apaixonados perto de você é incrível. O que se faz com gente que queima por Jesus? Sabe, irmãos, avivamento só acontece com fogo. E se você está sem fogo, o Senhor te trouxe para cá pela manhã para queimar o seu coração, porque Deus, Ele está te acordando. Acorda, gigante. Você não é qualquer pessoa. Você pode ser usado por Deus para revolucionar um bairro, uma rua. Cadê o amém? Espero que você creia. É necessário fé e paixão.
Uma pessoa que queima, que não deixa o amor esfriar. E não ficou só nisso, viu, irmãos? Mas eu disse assim, Deus, o que levou essa igreja a experimentar algo tão incrível? A liderança da igreja. Aquela igreja era uma igreja incrível. A liderança que aquela igreja teve foi sumo. Você sabe que a igreja reflete sua liderança. Quem foram os pastores ali de Éfeso? Apolo foi o primeiro. Foi para Corinto. Chegou Paulo. Revolucionou. Áquila, Priscila, Timóteo e o apóstolo João. João morreu em Éfeso. Exilado. Isso é incrível. As pessoas de alto nível em Deus, pessoas de intimidade profunda, pessoas apaixonadas pelo Senhor, semearam naquela igreja. Então Paulo, quando chegou, botou mais fogo. E as pessoas saíram das 4 paredes. 12 homens. Evangelizaram uma região da Ásia Menor, aquela região toda. 4 igrejas nasceram nesses dias de avivamento. Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia. Mais ou menos, essas cidades ficavam perto de Éfeso. 192 quilômetros. Todas as cidades ficavam em um raio de distância de Éfeso, 192 quilômetros. Então, eles se espalhavam. E 192 quilômetros é menos do que ir para Recife. Gente, eles andaram cidade em cidade, evangelizando, ganhando alma. Aqueles anos foram anos que as pessoas foram impactadas. Cidades foram impactadas. Paixão faz isso. E ele, o Senhor, nesses últimos dias, está acordando a igreja dele. Volte ao primeiro amor. Ei, volte a ser apaixonado, apaixonada por mim como antes. Lembre-se por que você perdeu isso. Lembre-se o que aconteceu contigo. Qual foi a frustração, qual foi a decepção que fez você perder o primeiro amor, abandonar. Esse perder não é perder. São coisas que acontecem, que nos entristecem, e a gente então abandona o Senhor. Deixa Ele em segundo plano. Já não é mais a nossa prioridade gastar tempo com Deus. Não existe avivamento quando não se existe busca. Não existe avivamento quando não existe oração. Se junte com os seus discípulos e orar aqui na igreja. Tenha um momento de oração. Qual é o meu horário com meus discípulos? Tal hora, pastor, eu estou lá. Meia hora com meus discípulos, estou lá na igreja, uma vez na semana, com meu grupo de discípulos. Junte o seu setor, venha com o setor, venha com os membros ali do seu setor. Quem pode? Vamos orar. Gente, para um avivamento chegar em uma cidade, precisa de pessoas queimando. Cadê o amém? Amém significa aconteça, Senhor. É isso mesmo, Senhor. Amém significa assim seja, eu concordo, eu quero isso. Avivamento vem com gente que queima, gente que não bota desculpa para não orar. Nós temos aqui na nossa igreja torre de oração pela internet. Você pode falar com o seu líder de célula, eu quero fazer parte. É 24 horas, irmãos, de oração. Você pode orar 1, 2, 3, a hora que você puder. Dê seu nome. E você então vai fazer parte. Quando você entrar, começar a acordar, você já vai para o WhatsApp e você bota, vamos orar. Aí aquele líder daquele horário vai entender, então eu não estou sozinha aqui, tem alguém orando também. Nós estamos precisando de oração. Garanhuns precisa. A profecia sobre a nossa cidade. Há uma expectativa. Quem será que vai trazer o avivamento para Garanhuns? Quem será? Qual é a igreja que vai se levantar? E o Senhor está despertando. Não apenas o CCA, mas muitas igrejas. Esses dias estão clamando, estão buscando, estão jejuando. Diga assim, Deus, eu não quero ficar de fora, Senhor. Use a minha vida. Use a minha vida. Sabe, irmãos, aconteceu o avivamento, não tem nem o nome dos rapazes. A gente só sabe que são 12 rapazes. Mas de 12 foi multiplicando para dezenas, centenas, milhares. Os historiadores dizem que Éfeso experimentou um avivamento que chegou a 50 mil convertidos na cidade. Era a segunda cidade maior do Império Romano, Éfeso.
Uma cidade muito conhecida porque eles tinham um grande templo, a deusa Diana. Eles tinham um teatro que cabia 25 mil pessoas. Era uma cidade de muita influência. E Paulo vai para lá. Quando havia essas peregrinações para adorar a deusa, a falsa deusa, a cidade de 200 mil habitantes ficava até 400 mil. Era 200 mil habitantes, ficava 400 mil, 500 mil. Quando era essa época. Não era uma cidade, assim, lógico, a gente assim, meu Deus, como é que podia ser a segunda cidade, 200 mil? Mas para aquela época era uma cidade muito grande. 200 mil hoje é uma cidade, nós temos 140 mil, é um pouco maior do que Garanhuns. Mas para aqueles anos, Éfeso era uma grande cidade. Então foi uma cidade que experimentou a presença de Deus, que Deus mandou gente de alto nível para pastorear aquela igreja. Não era qualquer pastor, eram pastores incríveis, pessoas cheias do Espírito Santo, que revelavam Jesus. Experimentaram milagres, curas, né? Aqui em Atos 19 a gente fica incrível. Pessoas que iam publicamente no meio das praças, confessando seus pecados. Feiticeiros que estavam ali queimando seus livros. Presença de Deus. Mas 30 anos depois, 30 e poucos anos depois de experimentar tanta presença, tanta glória, está João escrevendo Apocalipse para Éfeso. Aquela igreja que experimentou Deus. Eu não sei suas experiências com Deus, mas tem pessoas que vivem do passado. Um dia Deus tocou meu coração. Olha, um dia tu nem sabe, eu estava assim e eu senti assim. Gente, mas ficou no passado. O tempo de Deus se chama hoje. Deus se interessa por teu coração hoje. O que você experimentou ficou lá atrás, meu irmão. Que bom que você experimentou, mas passou. Quem você é hoje? Como está o seu coração hoje? Porque o grande mandamento não é só quando a gente se converte. Amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, com todo entendimento, é até a morte. E aí você vê João escrevendo Apocalipse entre 90 e 95. E está ali João, primeiro século, está ali, fiel, preso numa masmorra. E tem uma visão de Deus. E Deus começa a revelar o que vai acontecer nos últimos dias. Mas antes Deus disse, eu quero corrigir a minha igreja. E o Senhor então fala para Éfeso. Os anos passaram, Éfeso. Você trabalha para mim, nunca deixou de me servir. Você tem perseverado. Você tem sido uma igreja íntegra. Você não admite nada errado, não admite injustiça. Mas você perdeu a sua paixão. 30 anos depois, eu tenho mais do que 30 anos de crente. Mas eu disse ao Senhor, me ajude a te amar, dia a dia. O amor de ontem foi para ontem, eu quero amar a Deus hoje, mais do que eu amei ontem. Que bom buscar o Senhor, mas eu quero saber de Deus hoje. Eu quero conhecer Deus hoje. Eu quero amar o Senhor hoje, porque o tempo de Deus se chama hoje. Por isso que tem pessoas que se desviam, porque elas não vigiam. Andar com Deus é dia a dia. Aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, dia a dia. Um dia eu estava num jejum, só de líquido, escondida numa casa, para eu conhecer a Deus. Quando terminou, eu achava que eu ia cuspir fogo. Nada de cuspir fogo. Nada de extraordinário aconteceu, mas eu nunca vou me esquecer, no último dia do meu jejum, o Espírito Santo falou para mim assim: filha, como foi bom estar com você. Que bom que você priorizou esse tempo comigo. Muito gostoso. Mas eu quero te ensinar algo, minha filha. Andar comigo é dia a dia. E o Espírito Santo me disse:
Leia Lucas 9, 23. Eu nunca vou me esquecer. E estava ali. Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Tome minha cruz. Dia a dia. E o Espírito Santo falou para mim: Cristiane, é dia a dia. Dia a dia você deve me amar. Dia a dia você deve ser fiel a mim. Dia a dia você deve reservar tempo a sós comigo. Filha, é todo dia. Não é em momentos especiais que você reserva. Que bom que você reserva, mas tu não pode ficar vivendo desses momentos. Você precisa me amar no seu dia a dia. Quem está entendendo? É ler a Bíblia todo dia. É chorar, é buscar. Quando está mal, Deus, eu estou mal aqui. Tem momentos que nem palavras eu tenho quando eu vou orar. Então eu oro em línguas. Mas eu fico calada. Eu não fico muito calada não, porque senão eu durmo. Aí eu começo a orar em línguas. Porque nem sempre eu estou com aquela emoção. Nem sempre eu estou com aquela empolgação. Mas eu tenho um compromisso de buscá-lo dia a dia. E no meu tempo a sós, Ele me renova. No meu tempo a sós, eu ouço a voz dele. No tempo a sós, ele vem e me abraça. Ele vem e me enche de amor. E ali ele me renova para eu ser fiel mais um dia. Para eu não perder a paixão mais um dia. Para eu não abandoná-lo. Não deixar em segundo plano. Quando der eu te busco. Quando eu estiver menos atarefado, eu vou lá no meu tempo a sós. Não, deve ser sua prioridade, igreja. Sua prioridade deve ser buscar o Senhor. Pegar a sua Bíblia para conhecê-lo. O Deus da Bíblia quer conhecê-lo, leia. É aqui que Deus vai dar direção, que vai trazer cura da sua alma. Salmo 103 diz que Ele cura as nossas doenças e enfermidades. Doenças físicas, mas também cura trauma, mas também cura rancor, ódio, ressentimento. Limpa o nosso coração. É buscando Ele, amando Ele. Mas sabe quando? Dia a dia. Dia a dia. A minha pergunta é: como está o seu dia a dia? Você é uma pessoa de momento? Hoje está avivado. Aí passou uma semana. Eita Deus. Aí você começa a abandoná-lo. Não estou com força hoje não. Ei, a nossa força vem dele. A minha força vem dele. Eu não tenho força em mim. E às vezes eu vou lá me arrastando. Mas eu digo: ei, cheguei. Estou aqui. Cadê o Senhor? Vim lhe buscar. Às vezes, e muitas vezes, e muitas vezes, e muitas vezes, está lá, em silêncio. Digo: Senhor, por acaso o Senhor está por aqui? Mas se eu estou respirando, é porque Ele está. Deus está. Você lembra de uma música que a gente cantava? Aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu. Deus está aqui porque eu estou respirando, então Ele está. Ele está aqui porque eu estou respirando. Então, irmãos, estou trazendo essa palavra e eu estou terminando ela para te dizer: 30 anos passaram. Quantos anos você tem de crente? Eu tenho mais de 30. Mas eu quero amar mais o Senhor mais do que antes. Quem quer amar Jesus mais do que antes? Eu quero ter mais paixão do que antes. Sabe como eu me lembro do pastor Gregório? Aquele homem queimou até a morte. Ele é uma inspiração para mim. Foi fiel até a morte. Nós essa semana fomos para um enterro de uma irmã aqui da igreja. E eu fui muito tocada, porque nós fomos visitar ela no hospital. E ela estava com câncer. E ela não reclamava, ela só adorava. E quando ela viu a minha Marcos, ela chorou: "Oh, pastor, como é bom tê-los aqui." E ela teve que ser transferida para Recife. E ela morreu. Mas quantas vezes eu vim aqui para a igreja, estava aquela irmã ali atrás, de joelhos orando. Quantas vezes eu vim para a igreja, ela estava ali orando de joelhos. Deus está precisando de pessoas assim, fiéis até a morte. Não gente de momento, que só busca Ele de momento.
Deus está querendo sacudir a sua igreja. Acorda, igreja. Ei, meu irmão, igreja é você. Eu não estou falando para as paredes, eu estou falando para tu, para você. Estou falando para ti, meu irmão. Não é para tu, é para ti. É para você essa palavra. O dia de Deus, o tempo de Deus é hoje e hoje. Como está a sua devoção? As fases da nossa vida nem sempre são fáceis. Tem fases que estamos no deserto. Eu estava ouvindo uma pequena mensagem de um pastor, um pequeno pensamento dele. Ele disse assim, que não tinha entendido, né, que o caminho de Deus é feito no deserto. E ele disse que estava em Israel agora. Luiz Hermínio, o nome desse pastor. Eu estava ouvindo uma mensagem pequenininha dele, ele dizendo que estava em Israel agora. Ele entendeu que a vírgula estava no lugar errado. A voz do que clama. Aí ele disse que a vírgula era ali. Preparai o caminho do Senhor no deserto. No deserto, preparai o caminho do Senhor. E ele disse, o caminho de Deus é feito no deserto. O caminho de Deus é feito nas crises. O caminho de Deus é feito quando estamos nos sentindo fracos, quando estamos nos sentimos zero. O caminho de Deus é feito ali, porque o que importa é o nosso compromisso em buscá-lo. Se você é fiel nas suas crises, se você não abandona Deus nas suas crises, você vai fazer a vontade do Senhor, porque Deus está te preparando, te habilitando. É no deserto. Só que a gente faz o contrário. Quando a gente está no deserto, quando a gente está numa crise, a gente não prepara o caminho do Senhor. Não deixa Deus tratar conosco. Não deixa Deus transformar a nossa vida. A gente se torna infiel. E a gente faz o que Éfeso fez. Abandona o Senhor. Está buscando a Deus? Não. Por quê? Estou mal. Ei, é para você buscar a Deus estando mal. É lá que tem cura. Não é abandonando. Está buscando a Deus? Não, estou sem força. Estou sem vontade alguma. É nessa fase que você tem que ser fiel. Quem está entendendo? O Senhor está querendo que a gente volte ao primeiro amor. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Mas antes de fechar, deixa eu contar um testemunho. Pequeno testemunho. Nós vamos cantar uma canção. Ontem nós cantamos lá em Caruaru. Daqui a pouco os meninos vão colocar a letra aqui. Mas eu vou testemunhar o que Deus falou comigo dessa canção. Eu estava orando, buscando o Senhor. Todo dia eu tenho meu tempo a sós. E o Senhor conhece a gente, não é verdade? Olha para mim. O Senhor conhece a gente, sim ou não? O Senhor sabe quem somos. Era de manhã cedo. E aí, peguei meu celular e vou botar uma música. E apareceu lá um rapaz. Eu digo, vou botar essa canção. E quando eu botei a canção, era em inglês. Eu dizia, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Mas o Senhor quer falar comigo alguma coisa. Aí eu peguei, disse, eu vou para o Google e eu vou ver a tradução dessa música. Quando eu peguei a tradução e fui ler, eu comecei a chorar. Comecei a chorar porque Deus estava falando para mim, ei, só baixa um pouquinho, está muito alto, só um pouquinho quando eu termino aqui. E o Senhor falou comigo. A música, depois eu soube que Gabriel Guedes, ele tinha traduzido a música para português. E aí eu ouvi ele em português. Mas o Senhor estava falando para mim assim, essa canção fala desse rapaz. Coloca aqui a letra para mim, Marcos. E me tocou muito, porque o Senhor falou com ele. Vai colocando a próxima. Coloca a próxima. E esse rapaz dizia assim, ele é o esposo de Kerry Job. E ele dizia assim, Deus, eu não estou aqui no meu tempo a sós, atrás das suas bênçãos. Eu não vim para o meu tempo a sós porque eu preciso de um milagre. Eu não estou aqui porque eu preciso que o Senhor me use. Eu não estou aqui porque eu preciso que o Senhor faça alguma coisa por mim. Eu estou aqui no meu tempo a sós por causa do Senhor. Eu não vim atrás de bênçãos do Senhor.
Eu não quero as coisas suas, Deus. Eu quero é o Senhor. E eu comecei a chorar. E ele disse: Deus, tu não me deve nada. E eu comecei a chorar porque eu estava no meu tempo a sós. E no meu tempo a sós, pode baixar um pouquinho. Eu estava atrás de bênçãos. Eu tinha que resolver esse problema. Deus me deu sabedoria para isso. E eu não estava mais por causa do Senhor. Algumas vezes eu estava por causa dele, algumas vezes eu não conseguia, era problema. E o Senhor falou para mim: ei, volte ao primeiro amor. Você não está me buscando como antes, Cristiane. Quando você me buscava, você dizia logo para mim: Senhor, não estou aqui querendo suas coisas. Eu estou aqui para ficar com o Senhor. E eu não ouvi mais você falar isso para mim. Você nunca mais disse para mim: eu estou aqui por causa do Senhor. Você vem se encontrar comigo, mas por causa das minhas bênçãos. E sabe, irmãos, que Deus quer é que nós tenhamos prazer em buscá-lo, porque Ele é maravilhoso. Como está a sua vida devocional? Como está o seu coração? Você tem tido prazer em ficar apenas com Ele? Sem querer as coisas dEle? Ou você só vai orar porque você está precisando que Ele resolva um problema seu? E aí Ele disse: eu não vim aqui atrás de bênçãos. Não vim. Aos teus pés eu tenho um prazer. Eu tenho prazer em ficar aos teus pés. Coloca aí o primeiro refrão. E nós vamos cantar essa canção. Fecha os seus olhos aí.